Eu sou Ellen de Paula Moreira Abreu, pedagoga formada pela UFJF e também mestranda na Faculdade de Educação Matemática, na qual eu pesquiso o uso da matemática africana como práticas antirracistas. Sou professora de educação infantil da rede privada e professora alfabetizadora na rede municipal. Hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre as possibilidades dos projetos pedagógicos na educação bilíngue. É possível projetos pedagógicos na educação bilíngue? Sim. Como é possível, né? Eu vou apresentar a vocês algumas propostas, né, que eu já trabalhei com as minhas turmas, né, na língua materna e dando luz, né, dando inspirações para os professores, né, de educação bilíngue, como eles podem potencializar esse trabalho com os seus alunos na língua inglesa. Bem sucintamente, o que são pedagogias de projeto? Então, a pedagogia de projeto são recursos de ensino, né, que fornecem uma abordagem mais contextualizada e significativa para os alunos, para as crianças, né? São as estratégias educacionais que os professores podem utilizar, né, nas suas práticas, buscando um aluno mais ativo, um aluno protagonista. O que é ativo? O que é protagonista? Ativo é o aluno que está ali participando ativamente do processo de construção do conhecimento. Protagonista porque é ele que vai buscar essas informações junto com os professores. O professor, ele atua como mediador. E na pedagogia de projetos, ocorre uma coisa muito importante, que o professor ele não detém o conhecimento, né? Quem detém esse conhecimento é o aluno, que ele constrói junto com os seus pares. Então o aluno ele é investigador, ele é pesquisador e o professor o mediador desse processo. Então, quando os alunos eles participam mais ativamente desse processo de construção dos saberes, ele se envolve mais. Então, o ensino e a aprendizagem ela se torna mais significativa, porque ela parte da curiosidade, do desejo daquela criança, daquele aluno. E isso é possível na educação bilíngue? Sim, porque o que se deseja na educação bilíngue é que o aluno ele faça usos, né, de formas contextualizadas daquilo que ele aprende. Então, essa transposição, né, dos projetos pedagógicos, né, da pedagogia de projetos na educação bilíngue, ela é muito potente. Então, ela permite a criatividade, a ousadia do professor e também dos alunos. O aluno ativo dentro da pedagogia de projetos e protagonista. O aluno participando desse processo de construção do conhecimento, como eu disse anteriormente, ele participa da tomada de decisões, das resoluções de problemas. O aluno, ele coloca o quê? O pensamento crítico em ação. E o professor? Então, o projeto precisa partir do interesse do aluno, o professor é mediador, então o professor ele não precisa fazer nada? Não é isso. O professor ele tem um papel fundamental. É ele que vai o quê? Organizar, planejar a trilha de como vai acontecer. Então, uma coisa muito importante não é só saber o que os alunos querem aprender, mas como eles vão aprender, né? E partindo daquilo que eles já sabem. Então, tem uma estrutura mais ou menos delineada, né, que vai guiar esse professor quando ele for trabalhar com projetos pedagógicos na educação bilíngue. Então, ele parte daquilo que o aluno já sabe. Eu tenho um centro de interesse. O que os alunos querem saber? Eu preciso praticar a escutativa. O que é essa escutativa? Eu estar atento, né? Atenta àquilo que o meu aluno deseja aprender. Opa, o meu aluno, os meus alunos. Ah, mas cada aluno quer saber de uma coisa diferente. Então, vocês podem participar de uma assembleia e decidir, né? Elencar aquilo que é mais significativo que a turma deseja e ir por uma ordem. Tá? Conseguimos estabelecer um critério, o que nós vamos investigar primeiro. Lembra, aluno protagonista e ativo, ele é investigador, ele é pesquisador. Então, os meus alunos, eles querem saber sobre abelhas. Ah, eles querem saber sobre minhocas. Não, eles querem saber
Como é que a gente faz para despoluir o oceano? Beleza, então partindo daquilo, a gente vai fazer uma tempestade de ideias. O professor mediando essa conversa, então vamos estruturar o nosso projeto. O que vocês já sabem sobre o tema? O professor escriba, né? Se as crianças forem crianças pequenas que ainda não dominam, né, a língua escrita, o professor pode ser escriba, mas ele também pode trabalhar com as hipóteses de escrita dessa criança. Então, o que nós já sabemos, o que vocês já sabem, ok. Vão ter coisas que não são verdades, mas são o quê? São as teorias provisórias das crianças. E o professor pode separar isso num lado e para investigar, para testar, confrontar se aquilo que a criança disse é verdade ou não. Agora, o que queremos saber sobre esse tema? É um detalhe muito importante, porque aí está o coração do projeto pedagógico. O que a criança quer saber? O como vamos saber são os caminhos que vão ser trilhados para conseguir alcançar, né, o objetivo que é o quê? Descobrir. E aí entra a educação bilíngue, dentro do desejo, da curiosidade, da necessidade da criança. E o professor precisa planejar. Sem planejamento nada acontece. E dentro desse percurso, como vamos saber, tem o planejamento e aí o professor pode escolher o quê? As metodologias a serem utilizadas. Então, né, eu disse no início da minha apresentação que eu também trabalho com formação, né, de metodologias ativas, se eu não disse, né, estou dizendo agora, o que são as metodologias ativas. Então, são as metodologias que os professores podem escolher para poder trabalhar com as crianças. O índice do projeto. Eu vou dizer da minha experiência como professora. Tem outras formas de fazer índice de projeto e tem outros nomes. Eu gosto de trabalhar com o tema índice, né? O que queremos saber? Ali na assembleia, na roda de conversa, o professor praticando a escutativa, ele vai ouvir o que as crianças já sabem sobre aquele tema. O que queremos saber? O que queremos saber parte daqueles conhecimentos que as crianças ainda não têm e que elas desejam aprender. Então, o professor pode trabalhar com checklist também. No que já sabemos, ele pode trabalhar com checklist, ele como escriba. E no que queremos saber, as crianças podem escrever as suas hipóteses. Estamos falando de projetos pedagógicos na educação bilíngue, então as crianças podem escrever as suas hipóteses na língua inglesa. Tá, então já temos o que eles querem saber. Então a gente agora precisa o quê? Organizar como vamos saber. E aí que entra o papel do professor de planejar. Então o professor ele pode utilizar os gêneros, né? Os gêneros textuais, que são os gêneros que circulam no nosso dia a dia, que faz parte da vida das nossas crianças, trazendo para a língua inglesa. E ele também pode fazer essa transposição, essa comparação da língua, né, da nossa língua materna para a língua inglesa. Então agora eu já tenho as teorias provisórias, eu já tenho o repertório que essas crianças já trazem, do que elas já sabem, agora eu já tenho o que elas querem saber e também agora já temos traçado como vamos saber. No item como vamos saber, é importante que o professor já tenha algumas trilhas, alguns processos já traçados para caminhar, mas não todo, porque se o professor vem com um projeto todo estruturado, cadê o protagonismo? Cadê o aluno ativo? Sendo que na proposta com trabalho, né, com trabalho de projetos, pedagogia de projetos, a gente tem que ter a participação dos alunos, mas não esquecendo do planejamento. Então, nas tomadas de decisões, né, que caminho nós vamos tomar para descobrir este item que está no nosso checklist, lá no o que queremos saber. Então, esse diálogo ele é muito importante entre o professor e o aluno para que realmente se caracterize como uma pedagogia de projetos, né? Que pratica a escutativa e que ela busca efetivamente esse aluno ali participando dessa construção do conhecimento. Eu vou citar algumas possibilidades, alguns gêneros, né? Que circundam no nosso dia a dia e que eles potencializam, né? Eles tornam significativos para as crianças o trabalho com projetos e também o trabalho com os gêneros.
No trabalho com projetos, né, trabalhando o gênero lista, com o livro da minha autoria, né, o livro A Mala Maluca da Vovó Zenilda, a vovó, ela coloca vários objetos dentro da mala que ela vai viajar, né, para visitar os seus netos. Então, dentro desses vários objetos, né, fazendo exercício de memória, né, após a leitura desse livro, né, da história para as crianças, quais objetos a vovó levou na mala dela? Então as crianças foram dizendo, né, o que elas lembravam. Ah, levou boneca, levou carrinho, bolinha de gude. Então eles foram dizendo o que eles levaram, o que a vovó levou na mala. Ok. Então, vamos agora trabalhar a ordem alfabética desses objetos? Sim. E na educação bilíngue, como podemos fazer? Ok. Estamos trabalhando o checklist, né? O gênero lista. Então, a professora ela pode conversar com os alunos, né? Com as crianças. A gente faz lista para quê? A gente faz lista de mercado, a gente faz lista de coisas que a gente precisa levar para uma viagem, a gente faz lista de coisas que a gente precisa comprar. Então, olha aí o gênero lista presente no nosso dia a dia, significativo. Então, a ordem alfabética, então eu queria sistematizar o alfabeto com eles. Então, utilizei o gênero lista, ordem alfabética. Então, beleza. Então, eles foram dizendo, né, as coisas que a vovó levou na mala. Eu levei fichas com as palavras. E aí, vamos organizar, então, agora essa lista a partir do nosso alfabeto? A professora de educação bilíngue, ela também pode trabalhar, né? Eu não sei como acontece, né, o trabalho com a ordem alfabética na educação bilíngue, mas o professor, ele, né, a criatividade, né, que é uma das características, uma das potencialidades do trabalho com projetos, é o quê? O professor autoral, o professor criativo. Então, pode-se trabalhar a ordem alfabética, ou então pode-se trabalhar o que eu vou levar para a minha viagem, né, a uma cidade, a um país, né? O que eu preciso levar quando eu vou à praia, o que eu preciso levar quando eu vou ao clube, quando eu vou para um acampamento. Olha que significado, parte do contexto das crianças, significativo. Uma outra possibilidade que eu explorei dentro do meu livro, né, foi a matemática consolidada, né? Então, na história conta que a vovó ela levou 5 horas, né? O trajeto dela levou 5 horas de Juiz de Fora até Cabo Frio. Então, olha a riqueza do trabalho. Olha, eu posso trabalhar os meses do ano na língua inglesa, eu posso trabalhar horas na língua inglesa, eu posso trabalhar dias da semana. Então tá, as crianças listaram os objetos que a vovó trouxe. Então vamos contar esses objetos, né, em língua inglesa? Olha que bacana, olha que potente. Então vocês podem pegar, né? Nesse caso, eu utilizei o livro de autoria, porque ele tem um processo de criação muito interessante. O livro ele veio depois, né? Então eu contei a história, a partir da história contada para as crianças, elas criaram aquela imagem e eles ilustraram o livro. O livro foi ilustrado no muro da escola na qual eu trabalho, né? Na parte da manhã. E a partir daí a gente começou a sistematizar, né, o que a gente queria explorar. Então, neste caso, surgiu, né, o planejamento das atividades em cima das curiosidades das crianças. Então, teve crianças que foram contando sobre o que? Experiências de viagens que elas tiveram em outros lugares, né? Ô tia, eu viajei de moto com meu pai para uma cidade muito perto. Muitas não sabiam dizer qual era o nome da cidade. Então a gente foi investigar, né, como é que esse trajeto feito de moto, quanto tempo gastaria. Ô tia, eu nunca viajei de avião, eu gostaria de viajar de avião. É possível viajar de Juiz de Fora até Cabo Frio de avião? Então a gente pode explorar os meios de transportes, né? Então, dentro das curiosidades, das colocações das crianças durante as conversas, então o professor ele precisa ter esse olhar atento, essa escutativa para ele entender, para ele captar aquilo que a criança traz para a gente, para que o trabalho ele seja significativo.
Então, falei um pouco, né, da exploração da língua escrita dentro da educação bilíngue, falei da exploração matemática dentro da educação bilíngue e agora eu vou falar, né, como, né, as potencialidades de um trabalho interdisciplinar, outros gêneros que a gente também pode explorar dentro da educação bilíngue, utilizando o livro de literatura como pano de fundo ou então também utilizando o quê? O centro de interesse da turma. Um outro gênero que também é muito significativo e, como eu disse, né, interdisciplinar, a gente pensa que o trabalho com o gênero instrucional, receita culinária, nós estamos trabalhando a língua escrita e a matemática, não. Nós estamos trabalhando com ciências, eu costumo dizer que nós estamos trabalhando com ciências, com física, com química, porque nós estamos manipulando materiais e esses materiais, eles sofrem transformação. Um exemplo de um bolo. O bolo, a gente trabalha a leitura do gênero, a estrutura do gênero, né, da receita de um bolo. Ok. Então, a gente trabalha na matemática as quantidades, os ingredientes que a gente vai utilizar. Mas muitas das vezes a gente esquece de explorar, né, outros elementos, a origem do leite, a origem do ovo, a origem da farinha. E olha, dá para explorar, né, esses recursos de forma bem significativas e fazendo com que a gente utilize a metodologia de sala de aula invertida, que a criança ela vai lá pesquisar a origem, se isso for uma curiosidade, mas também se não for curiosidade, o professor pode trazer como provocação a origem do ovo, a origem do leite e traz esses elementos antes, né, da elaboração da receita, traga esses elementos para serem discutidos junto com as crianças. Ah, professora, na minha fazenda tem criação de gado de leite. Uau, mas como que funciona? Porque muitas crianças, elas não sabem de onde que o leite vem. Elas acham que o leite vem da caixinha, não sabem a origem do leite. O ovo vai com a família no mercado, então esse ovo está posto lá nas embalagens, não sabe de onde que vem esse ovo. Ou então também suscita uma curiosidade, quais são os ovos que existem que são comestíveis, né? Que a gente pode utilizar na nossa culinária no dia a dia. Olha, então nós estamos indo para um outro eixo, né? O professor como provocador e também partindo daquilo que a criança traz como curiosidade. Então vamos lá. Na questão da química e da física, a gente não precisa aprofundar esses conteúdos, né? Mas a gente pode mencioná-los. Como? Olha, então a gente vai manipular, a gente vai misturar, primeiro, aí na receita tem lá a estrutura do gênero. Primeiro coloque a farinha, depois coloque o açúcar, depois coloque os ovos e por último o fermento, mexa, mexa, mexa. A mistura tem que estar homogênea, olha, homogênea. Então, é o que? As misturas homogêneas. Então, a gente está entrando lá na química, né? Sem saber, né? Intuitivamente. Então, a gente pode falar isso com essa criança. Na física, então, quanto tempo que essa mistura homogênea ela vai gastar para sofrer uma transformação física, para virar o bolo. E lá no livro da vovó, tem uma parte que... né, a netinha fala que a vovó preparou uma receita deliciosa que a mamãe adorava quando criança, né? Uma receita que a mamãe adorava quando criança. Que receita é essa? Não sabemos, né? A autora deixou essa incógnita para que aguçar a criatividade das crianças, a memória das crianças. Então, o professor de educação bilíngue ele pode fazer uma pesquisa. Qual é a receita que você mais gosta? Qual é a receita que a sua vovó, que seu vovô mais gosta? Né? Que você mais gosta que seu vovô e sua vovó faça? Qual é a receita de família, né? Que é significativa para você? Então, eles trazem essa receita. Traz em língua inglesa ou língua portuguesa? Ah, podemos trazer na língua portuguesa e escolher em votação para transpor essa receita em língua inglesa. E aí essas crianças, elas podem o quê? Elas estão colocando em prática, né, a função da língua inglesa, que não é só adquirir, né, os conceitos, é colocá-los em prática no dia a dia. Então, vamos fazer essa receita, então transpomos essa receita para a língua inglesa. Então agora, né, o teacher, né, que a gente gosta muito de dizer, esse professor, ele vai trabalhar essa receita, esse gênero instrucional na língua inglesa, para exercitar esse gênero, ok?
Eu estou dando enfoque, né, no livro que eu utilizei como pano de fundo, né, para sistematizar a língua escrita, né, e também os outros componentes curriculares. Eu vou falar agora do campo da geografia, da história. Então, no trabalho com o livro A Mala Maluca, a vovó saiu de Juiz de Fora e foi para Cabo Frio. Onde fica Cabo Frio? Juiz de Fora é a nossa cidade. Então, eu fiz um levantamento junto com eles, os lugares que eles conheciam e os lugares que eles gostariam de conhecer. Então, as crianças, elas foram dando nomes. E aí eu perguntei, vocês sabem onde ficam esses lugares? Então, eu trabalhei o quê? Alfabetização cartográfica, localização dos lugares, dos espaços. Então, eu fiz uma lista com eles, dos lugares que eles já sabiam, dos lugares que eles queriam conhecer. A proposta baseou-se em quê? Os lugares que eu conheço, os lugares que eu queria conhecer. E como eu vou conhecer esses lugares? Qual meio de transportes eu vou utilizar para conhecer esse local? Então eu levei uma mala, né, impressa, depois ela se transformou numa dobradura e ali na hipótese das crianças de primeiro ano, eles escreviam do seu jeitinho o lugar que eles já conheciam, que queria retornar e os lugares que eles gostariam de conhecer. O meio de transporte que eles utilizariam: moto, carro, ônibus, avião, bicicleta e o que eles levariam na mala. Então montamos um painel com esses processos todos. Não foi feito em uma só aula, foi um processo construído ao longo de uma semana. Então tem alguns lugares que eles não conheciam e queriam conhecer e eu perguntava, por que vocês querem conhecer esse lugar? E aí eles levantavam as hipóteses. Ah, porque eu já ouvi falar que é frio, eu já ouvi falar que é longe. E muito interessante foi o Kaique, que o Kaique, ele disse que ele queria conhecer a América Latina. Eu falei, uai, Kaique, América Latina, por quê? Eu quero conhecer a América Latina de mochila. Aí eu falei, ai meu Deus, que coisa é essa? Ele quer conhecer a América Latina de mochila? Eu levei o Mapa Mundi para a sala. Então ali nós fomos brincar de localizar esses lugares que eles foram dizendo, que eles foram escrevendo dentro do Mapa Mundi. E foi muito legal que as crianças que já estavam alfabetizadas, elas auxiliavam as outras que estavam no processo. Então, quando o Kaique ele se deparou que a América Latina, o Brasil, né, se situa na América Latina, ele olhou no mapa, ele esticou o dedinho e falou, o Brasil está na América Latina, não quero. Eu quero o quê? Eu quero ir para o Japão. Eu falei, nossa, Kaique, você quer ir para o Japão de mochila? Como que funciona isso? Então, eu fui investigar, porque dentro do trabalho com projetos, o professor ele aprende muito com as crianças. Ele busca informações para alimentar, né, para enriquecer aquela construção de conhecimentos, mas ele também aprende muito com as crianças. Então, eu fui pesquisar o que é essa viagem, né, de mochila. E eu descobri os mochileiros, né? E é muito bacana porque eu não sabia disso, então eu também aprendi e as outras crianças também não sabiam. Então o interessante é que esse mapa ficou na sala e as crianças visitavam esse mapa querendo visitar outros lugares. Então eles colocavam o dedinho no nome daquele país e falavam assim, qual que é o mesmo nome desse país? E eu chegava pertinho, esse país começa com que letra? Vamos refletir como está escrito o nome desse país, se você realmente não sabe. E aí a gente fazia aquela reflexão. Muitas das vezes eles também chamavam os pares, aprendizagem entre pares, os colegas para poder ler o nome. Então, teve crianças que viajou por diferentes lugares do mundo através do Mapa Mundi. E aí eu também levei o globo. O globo também, o mapa ele é muito estático. O globo ele é móvel, né? Então as crianças giram o globo e aí eles conseguem ver esse movimento. Então eu perguntei, vocês sabem me dizer qual é o movimento, né, que a Terra faz, esse movimento do globo girar? Então eles trouxeram, né, a teoria provisória, né, que a Terra ela gira em torno do Sol e ela gira em torno de si mesma, e aí eles se confundiram, né, no movimento de rotação e translação, porque eles não têm essa obrigação de saber disso, né? Então vamos investigar qual é o movimento de rotação, qual é o movimento de translação dentro daquilo que eles trouxeram de curiosidades, né? Então é uma outra possibilidade da gente trabalhar a geografia, né, de trabalhar a história, de trabalhar
as ciências, a matemática, a língua portuguesa, né? A língua inglesa, tudo contextualizado. Então, olha a potência do trabalho, né, com projetos pedagógicos na educação bilíngue, né, contextualizando, né, com vivências significativas, com vivências que traz, né, aquilo que a criança deseja aprender, com aquilo que a criança, o que ela traz para a gente como sinalizador daquilo que está no seu dia a dia. Então, o trabalho do professor ele fica mais leve, ele fica mais interessante, mais criativo e mais autoral, né? E a criança, e a gente verifica, né, que quando a criança participa desse processo, ela se envolve mais e ela se apropria melhor do conhecimento, né? E ela se sente apta ao quê? A ensinar os seus pares e até mesmo a família, trabalhando com as potencialidades na educação bilíngue, trabalhando com essas potencialidades do projeto pedagógico, vai ser muito mais importante e significativo, porque os professores, eles constatarão, né, observarão as crianças utilizando, né, essas ferramentas, né, dentro dos seus contextos, dentro da sala de aula, dentro da escola, dentro dos contextos sociais.